Eu sempre acreditei que minha vida era, de certa forma, normal. Meu nome é Marina, tenho 26 anos, e desde que me lembro, a pessoa mais importante na minha vida foi meu melhor amigo, Lucas. Nós nos conhecemos ainda crianças, quando tínhamos uns 7 anos, porque nossas mães eram vizinhas na mesma rua. Crescemos juntos, dividimos brincadeiras, segredos, sonhos. Quando eu era pequena, cresci apenas com minha mãe, Clara. Meu pai, Eduardo, desapareceu antes mesmo de eu nascer. Minha mãe raramente falava dele. Ela dizia apenas que ele era instável e que não queria assumir responsabilidades. Eu cresci com a sensação de que meu pai era alguém distante, quase como uma sombra do passado, mas nunca me fez falta. Até que a verdade começou a bater à porta. Lucas também nunca falou muito sobre seu pai. Mas eu sabia, através de conversas ocasionais, que ele tinha uma mãe diferente, Dona Teresa, e que o pai dele, Eduardo, também não estava presente. Às vezes me perguntava como duas pessoas tão próximas poderiam ter experiências tão parecidas com pais ausentes. Sem imaginar que havia um motivo por trás disso. Nos conhecemos na escola, ainda crianças. Sempre rimos juntos, nos ajudamos com lições e confidências. Para mim, Lucas era meu irmão de coração, embora ele não tivesse ligação de sangue comigo, ou assim eu acreditava. Nós éramos inseparáveis, e eu nunca duvidei que nossa amizade fosse forte o suficiente para resistir a qualquer coisa. Um dia, quando eu tinha uns 24 anos, Lucas me chamou para sair. Estávamos em um barzinho simples, daqueles que a gente adorava, tomando cerveja e rindo de coisas bobas. Até que, de repente, ele ficou sério e me disse: Marina, posso te perguntar uma coisa meio estranha? Claro, você pode me perguntar qualquer coisa, você sabe disso. Ele respirou fundo e continuou: Você já percebeu que a gente se parece? Tipo, não só na forma de pensar, mas fisicamente também. Eu ri, meio sem entender. Ah, Lucas, isso é porque a gente cresceu junto. É normal, convivência faz isso. Mas ele não parecia satisfeito. Mas tudo começou a mudar em um dia comum, quando minha mãe finalmente decidiu me contar algo que eu jamais esperava. Ela estava nervosa, e eu podia sentir seu coração acelerado enquanto ela falava. Marina, eu preciso te contar algo sobre o seu pai. Meu estômago se contorceu. O que houve, mãe? Perguntei, tentando manter a calma. Ela suspirou fundo, evitando meu olhar. Eduardo. Ele não é só ausente, ele teve outra vida. Antes de você nascer, ele teve um relacionamento com Dona Teresa, e ela teve um filho. Lucas. Minhas mãos começaram a tremer. O quê? Você está dizendo que ele é meu pai e também é pai do Lucas? Minha mãe assentiu lentamente. Sim. Ele é o pai de vocês dois. Ele abandonou nossa família antes mesmo de você nascer e depois fez o mesmo com a família de Teresa. Nunca quis assumir responsabilidades. Eu pensei que seria melhor te proteger dessa verdade. Mas agora você precisa saber. Eu não conseguia respirar. Meu melhor amigo. Meu Lucas. Poderia ser meu irmão de sangue? Todo mundo que eu conhecia começou a desmoronar em segundos. Aquela noite, fiquei olhando para o teto, pensando em como a vida pode ser tão imprevisível. Eu tinha perdido a inocência, mas ainda não sabia o que me aguardava. A amizade que eu achava que conhecia poderia nunca mais ser a mesma. Na manhã seguinte, ainda com o coração acelerado, eu sabia que precisava decidir, contar ou não contar a Lucas. Toda a nossa amizade estava prestes a ser testada de uma forma que eu jamais imaginei. Eu não conseguia parar de pensar nas palavras da minha mãe. Eduardo, nosso pai, havia nos deixado em famílias diferentes, fugindo das responsabilidades que qualquer pai deveria ter passeio o dia inteiro evitando Lucas na escola. Cada sorriso dele, cada gesto, parecia me cutucar por dentro. E se eu contasse? Será que ele me odiaria? Ou sentiria a raiva do pai, como eu sentia? Quando finalmente criei coragem, encontrei Lucas no nosso lugar favorito no parque. Ele estava sentado sozinho, olhando para o chão. Meu coração doeu ao vê-lo assim. Lucas, comecei, a voz quase falhando, tem algo que eu preciso te contar. Ele levantou o olhar, curioso e sorridente, sem imaginar o turbilhão que eu carregava. O que foi, Marina? Parece sério. Engoli em seco. É sobre o nosso pai. Ou melhor, sobre o pai dele e o meu pai. Na verdade, é a mesma pessoa. Os olhos dele se arregalaram, mas antes que pudesse perguntar algo, continuei. Lucas. Eduardo é nosso pai. Ele é o seu pai e o meu pai. O silêncio caiu entre nós como um peso impossível de suportar. Eu vi a confusão nos olhos dele, a incredulidade e, ao mesmo tempo, um reflexo do meu próprio choque. Tantos anos de amizade, e agora tudo parecia diferente, irreconhecível. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. Você está dizendo que somos
Meio-irmãos, murmurou, a voz trêmula. Assenti, incapaz de dizer mais nada. Sim. E a verdade é que ele nos abandonou, Lucas. Antes de você nascer, ele deixou Dona Teresa, e antes de eu nascer, ele deixou minha mãe. Nunca quis assumir responsabilidades. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. A chuva leve começava a cair, e as gotas batiam sobre nossos rostos como se também chorassem com a gente. Eu não sei o que dizer. Isso muda tudo, disse ele, finalmente. Eu senti a necessidade de abraçá-lo, de manter algum laço com ele, mesmo que agora tudo tivesse se transformado. Eu sei. Eu também não sei. Mas eu não quero perder você, Lucas. Não importa o que aconteça. Ele apenas assentiu, ainda absorto, olhando para o nada. E naquele momento, percebi que nosso mundo nunca mais seria o mesmo. Nossa amizade, que sempre parecia inquebrável, agora estava pendendo em uma corda tênue, e não havia certeza de como ela sobreviveria. Nos dias que se seguiram à revelação, tudo parecia diferente. Lucas não falava muito, e cada mensagem que ele enviava era curta, quase automática. Eu sentia a distância física e emocional aumentando entre nós, e isso me doía mais do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Passei horas refletindo sobre Eduardo, nosso pai. Como alguém poderia abandonar duas vidas tão preciosas? Como ele pôde partir de minha mãe, depois, de Dona Teresa, sem olhar para trás? Minha mãe dizia que ele era egoísta, imaturo, mas eu não conseguia simplesmente odiá-lo. Uma parte de mim ainda queria entender suas razões. Um dia, decidi confrontar minha mãe novamente. Mãe, por que ele fez isso? Por que ele não quis ficar nem comigo nem com Lucas? Ela suspirou, sentando-se ao meu lado. Marina. Ele sempre teve medo de se prender, de perder a liberdade. Eduardo não era capaz de lidar com responsabilidade. Ele nos amava de um jeito distante, mas nunca conseguiu ser um pai presente. Eu tentei protegê-la, achando que você precisava crescer sem carregar o peso dele, mas nunca imaginei que a verdade a atingiria assim. Enquanto falava, percebi a complexidade da situação. Eduardo não era simplesmente cruel, ele era humano, com falhas profundas, e isso tornava tudo ainda mais doloroso. Decidi então tentar falar com Lucas pessoalmente. Fui até a casa dele, mas hesitei antes de bater na porta. E se ele me rejeitasse? Se nossa amizade, construída em anos de confiança e risadas, simplesmente desaparecesse? Respirei fundo e entrei. Lucas estava sentado na sala, olhando para o chão. Quando me viu, não sorriu. Apenas ergueu a cabeça e murmurou. Então. É verdade mesmo, sim, respondi, sentando-me ao lado dele, eu não sabia como te contar. Mas agora você sabe tudo. Ele passou a mão pelo cabelo, respirando fundo. Eu sempre pensei que entendia minha vida, mas agora. Tudo mudou. Meu pai. Ele nos deixou, e agora a gente descobre que somos irmãos. O peso da revelação estava em cada palavra. Eu podia sentir a dor dele refletindo a minha própria, e naquele momento percebi que não havia respostas fáceis. A vida que conhecíamos havia se transformado, e agora precisávamos descobrir como lidar com isso. Mesmo com toda a confusão, algo dentro de mim dizia que ainda havia esperança, mas seria preciso coragem para enfrentar a verdade e reconstruir nossa amizade sob uma nova perspectiva. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu via Lucas em todos os cantos do parque, da escola, e ainda assim parecia tão distante. Era como se a verdade tivesse colocado um muro invisível entre nós. Eu não sabia se ele estava magoado comigo mesma ou com nosso pai, Eduardo. Talvez fosse com todos nós. Um sábado à tarde, decidi visitar minha mãe para entender melhor. Eu precisava de respostas que só ela poderia me dar. Mãe, eu preciso saber mais sobre ele, sobre meu pai e sobre Lucas. Clara suspirou profundamente, como se carregasse o peso de anos de segredos. Marina, Eduardo sempre teve medo de compromisso. Ele se apaixonou por Teresa antes de você nascer e depois por mim. Mas quando a realidade de ser pai bateu, ele simplesmente fugiu. Não porque não nos amava, mas porque não sabia como lidar com responsabilidades. Ele se perdeu na própria vida, e nós pagamos o preço por isso. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza. Como alguém podia ser tão egoísta, e ainda assim fazer parte da minha história de vida? Então ele nunca nos quis de verdade? Perguntei, quase sussurrando. Minha mãe balançou a cabeça. Ele nos quis, mas à sua maneira. Eduardo era fraco diante das responsabilidades. Isso não é justo, mas é a verdade. E agora, você precisa lidar com isso e com Lucas. Com o coração pesado, voltei para casa. Encontrar Lucas parecia impossível. Cada vez que tentava, a sensação de estranheza entre nós aumentava.
A amizade que antes era natural agora parecia carregada de tensão e incerteza. Na escola, finalmente cruzei com ele. Ele estava sozinho no parque, olhando para o horizonte. Eu me aproximei devagar. Lucas. Ele me olhou, e pela primeira vez desde a revelação, não havia raiva ou confusão, apenas silêncio. Eu não sei se consigo lidar com isso, Marina. Tudo parece errado. Eu também não sei, respondi, a voz falhando, mas precisamos tentar. Não podemos deixar que a ausência do nosso pai destrua tudo entre nós. Ele assentiu lentamente, mas eu percebi que a cicatriz da revelação ainda estava aberta. O que mais me assustava não era só o fato de sermos meio-irmãos, mas o medo de perder a amizade que foi tudo para mim. Aquele dia terminou sem respostas claras. Mas havia uma coisa que eu sabia: a verdade sobre nosso pai, Eduardo, havia mudado nossas vidas para sempre, e nada seria como antes. Os dias seguintes foram estranhos e silenciosos. Eu via Lucas nos mesmos lugares de sempre, mas algo havia mudado. Ele ainda sorria de vez em quando, mas havia uma distância entre nós que eu nunca tinha percebido antes. Eu sentia como se estivéssemos à beira de um abismo, e cada palavra, cada gesto podia nos empurrar para longe um do outro. Passei noites pensando em Eduardo, nosso pai. Como alguém pode simplesmente desaparecer da vida dos filhos? Eu sabia que ele tinha fugido de responsabilidades, mas não conseguia parar de imaginar. Será que ele nos amava de algum jeito? Será que se arrependeu de ter partido de mim ou de Lucas? Essas perguntas me atormentavam, e não havia respostas fáceis. Decidi tentar falar com Lucas de novo. Encontrei-o no parque, sentado sob a nossa árvore favorita, olhando para o chão. O vento soprava forte, trazendo folhas que pareciam dançar com nossos pensamentos confusos. Lucas. Podemos conversar? Perguntei, a voz quase trêmula. Ele levantou os olhos lentamente. Eu não sei se quero ouvir. Respirei fundo. Eu também não sei se estou pronta, mas precisamos tentar. Não podemos deixar que a ausência do nosso pai nos destrua. Precisamos ao menos tentar entender tudo isso. Ele me observou por alguns segundos, depois assentiu silenciosamente. Sentamos lado a lado, em silêncio, sentindo o peso da revelação sobre nós. Eu queria dizer algo que aliviasse, mas as palavras simplesmente não vinham. Sabe, Marina, começou ele finalmente. Eu sempre pensei que minha vida era complicada, mas agora vejo que a sua também não foi fácil. E talvez possamos encontrar um jeito de lidar com tudo isso juntos. Eu senti uma pontada de esperança, mas também medo. O que significa lidar juntos quando somos, na verdade, irmãos? Nossa amizade sempre foi nossa âncora, mas agora ela precisava ser reconstruída sob um novo entendimento. Enquanto caminhávamos de volta para casa, nossas mãos se tocaram por acaso. Nada romântico, apenas um gesto de conexão humana, de apoio. E eu percebi que, mesmo com toda a dor, ainda havia uma possibilidade. A amizade verdadeira, embora marcada pelo choque, podia sobreviver. Mas no fundo, uma pergunta continuava me assombrando. E se a verdade sobre Eduardo fosse apenas a ponta do iceberg? O que mais poderia estar escondido, esperando para destruir o pouco que restava de nossa inocência? Os dias seguintes foram um desafio constante. Lucas e eu tentávamos retomar nossa rotina, mas tudo estava diferente. Cada risada compartilhada agora carregava um peso invisível. Cada gesto parecia ser medido à luz da verdade que nos assombrava. Conversei muitas vezes com minha mãe, Clara, tentando entender mais sobre Eduardo. Ela dizia que ele sempre foi alguém que fugia das responsabilidades, que amava sua maneira, mas não sabia como ser um pai presente. Dona Teresa também me contou que ele se afastou dela da mesma forma, deixando Lucas para crescer sem a presença paterna. Saber disso me ajudava a entender, mas não aliviava a dor da revelação. Certa tarde, sentados no parque, Lucas finalmente quebrou o silêncio. Marina. Eu não sei como vamos lidar com isso. Parece errado, mas também não quero perder nossa amizade. Eu respirei fundo e respondi: eu também não sei, Lucas. Mas talvez a gente precise de tempo. E coragem. Coragem para encarar a verdade e aceitar que nada será igual, mas ainda podemos escolher permanecer juntos, mesmo com tudo que descobrimos. Ele assentiu, olhando para o chão, depois para mim. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, surgiu em seu rosto. Não era o sorriso despreocupado de antes, mas havia esperança ali. A verdade sobre Eduardo nos marcou para sempre. Ele era nosso pai, mas suas escolhas e ausências moldaram nossas vidas de uma forma que nunca poderíamos ter previsto. Mesmo assim, ao olhar para Lucas, percebi que ainda havia algo que poderíamos salvar: nossa conexão, construída ao longo de anos de amizade e confiança. E embora o futuro fosse incerto, uma coisa era clara: a revelação nos mudou, mas não precisaria nos destruir. Nossa história não era mais a mesma, mas estava longe de terminar.